Olá, meninas maravilhosas! Que delícia estar com vocês em mais um programa Guardiãs do Lar. Ai, gente, o programa de hoje está tão especial. Estava em casa orando, perguntando para o Senhor qual seria o tema deste programa, que a nossa convidada tem tanto conteúdo para falar, mas o Senhor trouxe o direcionamento e não tem como falar de outro tema a não ser de fé. Então, segura aí, aperta os cintos e vamos juntas viajar neste tema. Mas antes disso, eu quero te agradecer os feedbacks que nós temos no nosso canal, os feedbacks lá no Instagram, tudo que vocês têm escrito, mandado mensagem, isso é muito importante, sabe por quê? Estamos aqui com um propósito, com um legado. Nós não viemos aqui à toa, viemos aqui para levar uma palavra para você que está aí no seu lar, para você mulher que é guardiã do seu lar, uma palavra de paz, amor e esperança. Eu sei que é muito desafiador guardar o seu lar, a paz do seu lar. Eu sei que é desafiador cuidar da sua casa. E se você é dona de casa full time, minha querida, pergunta como é que eu sei disso. Precisa entender o propósito e o legado de tudo isso. Então, obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar aqui com a gente. Então, vamos juntas falar sobre fé. Está passando por uma situação Está passando por uma situação desafiadora? Está? Quem não está? Está passando por uma situação que muitas vezes aí você pensa, será que eu vou aguentar? Às vezes você levanta, hoje estou bem. Hoje eu não estou muito bem. Como é que anda aí essa questão com você? Quero ler junto com você, lá em Hebreus 11:11, que diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Só podemos ter certeza daquilo que esperamos se sabemos em quem esperamos e por que esperamos. Minha querida, eu não sei o que você está passando aí na sua casa. Talvez com seu marido, talvez com o filho, ou talvez com você mesma. Como eu tenho recebido muitas mensagens de mulheres em casa, mulheres com depressão, com ansiedade. Mas a questão é, em quem você está esperando? Em quem você tem colocado a sua fé, a sua esperança? É esse fator que vai fazer toda a diferença. O que não estiver estruturado na palavra, não é fé, é otimismo. E eu vim aqui te falar o seguinte, te encorajar a ser uma mulher realista. E o que é ser realista? É você olhar para a sua realidade, olhar para ela e mesmo apesar da sua realidade, profetizar, agir em fé. Porque existem 3 tipos, o otimista, o pessimista e o realista, porém com fé. E o realista vai olhar e vai falar assim, é depressão? É Covid? É câncer? É finanças? Mas eu creio que o Deus que prometeu, Ele vai cumprir. Porque não tem a ver com você, mulher. Não tem a ver com você, tem a ver com o seu Deus. O nosso Jesus, que morreu na cruz do Calvário, para nos salvar, Ele está aí com você na sua casa. Ei, querida, olha para mim aqui. Eu não sei como é que você se encontra aí no seu lar, se você está no seu sofá, se você está na sua cama me assistindo. Mas eu sei de uma coisa, que Jesus está aí do seu lado. Não tem a ver, o poder não está com você, está com Ele. Seja uma realista, mas aplique fé, apesar da sua realidade. A otimista vai olhar e mesmo apesar de todo cenário horrível, vai sempre procurar uma alegria, mas uma alegria tão passageira, que passa rápido. Uma alegria que é como um fogo de palha, que num vento ele acaba, ele apaga. Mas eu quero te encorajar. Olhe para a sua realidade. Escancare a sua realidade. Mas aplique fé, querida. Vou te falar, pergunta como é que eu sei disso, hein? Falo para você, mas em primeiro lugar falo para mim mesma. Qual é a sua situação?
Qual é a situação de fé que você precisa aplicar aí na sua casa? Outra coisa, está precisando aplicar fé e está sem coragem, está desanimada? Lembre daquilo que Deus já fez na sua vida. Muitas vezes a falta de fé tem a ver com falta de memória. Quero te encorajar nesta tarde ou nesta noite, não sei qual é o horário que você vai estar assistindo este programa, a pegar um caderno e fazer o caderno da anotação dos milagres. O caderno da oração. Você escreve tudo o que você está falando com o Senhor. E aí depois você já anota o que Deus já fez. Sabe por quê? Você vai olhar lá e vai falar, nossa, Deus já... Olha, eu orei sobre isso e já se cumpriu. Nossa, o seu coração vai começar a encher-se de esperança. O que você tem ouvido, o que você tem visto, o que você tem falado, minha querida, isso influencia na sua fé. A fé nos tira da zona de conforto, hein? Olha só, a descrença pode deixar você mais desconfortável. Porque ela não assume risco, tá? Então, não acreditar que o milagre vai acontecer é não assumir risco. Ah, tô acostumada mesmo, é essa vida na média mesmo que Deus tem para mim. E quase sempre supre suas expectativas, porque elas são sempre baixas. Você sempre espera pouco e sempre recebe pouco. Nos sentimos confortáveis em tratar como não sendo real aquilo que não compreendemos. A fé exige de você sair da zona de conforto. Nossa, mas está doendo essa situação. Está desconfortável, então se alegre, sabe por quê? Porque é no desconforto, é na zona do desconforto que é o solo fértil para a fé. E para encerrar, porque eu vou te falar, o Edilson já falou que está na hora da gente beber água, vou finalizar dizendo o seguinte: quando Moisés chegou diante do Mar Vermelho, ele precisou de um milagre. Quando Josué chegou diante de Jericó, ele precisou de um milagre. Quando Naamã entrou no rio para receber a cura da lepra, ele precisou de um milagre. Quando aquela viúva estava comendo a sua última refeição, olha só, e semeou o que tinha na vida de Elias, ela precisou de um milagre. Quando Abraão levou o seu filho para o alto do monte para sacrificá-lo, ele precisou de um milagre. E quando Davi foi diante daquele gigante de quase 3 metros de altura e o enfrentou, ele precisou de um milagre. Você está precisando de um milagre? Então você está no lugar certo. Pede para Jesus. Porque tem tudo a ver com Deus que te prometeu. Não tem a ver com você. Ai, meu Deus! Eu vou até tomar uma água, porque esse tema estremece a minha carne. Me dá vontade de sair gritando de alegria. Sabe por quê? Eu preciso de muita coisa na minha vida que exige fé. E você precisa? Então vamos tomar água. E depois do intervalo nós vamos ouvir uma história que precisou de fé. E isso vai encher o nosso coração, a nossa mente e vai fazer com que a gente saia daqui turbinada de muita fé. Te espero. Tchau! E nós voltamos então. Tomou sua água? Lembre-se, acima de tudo, a água hidrata de dentro para fora. E olha, a água da vida está por aí, correndo por aí, está correndo por aqui também. É a presença de Jesus. E eu já vou chamar a nossa convidada, minha convidada especial, a Lilian Duarte. Muito obrigada por você ter aceitado esse convite. Lilian é mãe de 2 lindas crianças maravilhosas. Lilian é coach, é life coach, né? Voltada mais para a vida, ajudar mulheres. Ah, você trabalha com homens também? Mulheres. Só mulheres. E tem desenvolvido um trabalho lindo, mas eu quero que você conte da sua história de milagres. Eu sei, eu estava lá, eu presenciei, mas eu quero que você fale um pouco, né, para as meninas, como que foi uma história onde você precisou aplicar a fé, porque houve um momento que não tinha mais o que fazer, né, Lilian? E eu sei que a gente tem pouco tempo, mas vamos lá. Você engravidou, você queria engravidar? Como que é? Sim, primeiro obrigada pela oportunidade de estar aqui.
Falando um pouco então da minha maternidade, eu sempre sonhei desde adolescente, né? São poucas as mulheres que não têm esse sonho. Eu sonhava em constituir uma família, em ter filhos, e então a maternidade foi muito esperada, foi desejada, nós fizemos tudo, né? Como precisava fazer, aguardamos o chá de bebê, tudo planejado. Sim. E aí, quantos anos de casado você tinha, Lília? Tinha 2 anos. 2 anos de casado. 2 anos de casado. Sonhando com aquele chá de bebê maravilhoso. Sim. Aquela decoração linda. Tudo perfeito. E aí, na gestação, a notícia. Não foi tão perfeito como eu esperava. É. Na verdade, quando eu estava com 28 semanas, eu tive uma notícia de pré-eclâmpsia. Aham. Começou a pressão subir, tive algumas situações que eu precisava ir no médico toda semana, até descobrir que eu estava com o líquido amniótico baixo, que a minha filha estava em sofrimento. E aí, um dia, eu não lembro o dia certo, mas eu lembro desse dia como se fosse hoje. Olha só. Que eu cheguei no hospital, né, dei entrada, fiz os primeiros exames e aí vieram só más notícias. Líquido amniótico baixo, criança em sofrimento, eu podia ter perda a qualquer momento e eu estava só com 28 semanas, então era muito prematuro ainda para fazer o parto. 28 semanas é quantos meses? 6 meses. 6 meses, 6 meu meses. Deus, eu lembro dessa. 6 Aí meses. começa, vamos orar pela Lília. Aí começou todo aquele movimento espiritual, né? Eu estava destruída, né? Eu não Imagino. conseguia falar, eu não conseguia, minha mãe do meu lado, eu tive que internar, então eu internei. Aquela noite foi a pior noite da minha vida, porque assim, eu passei mal, eu tive falta de ar, o tempo todo pensava que minha filha podia morrer. Eu não pensava nem em mim, eu nem sabia o tanto de risco que eu estava vivendo. É verdade. Mas eu sabia que ela estava, né? Então, eu fiquei lendo a Bíblia a noite inteira, foi assim, a noite que nunca acabava, sabe aquela noite, Sim. aquele versículo que fala que o choro dura uma noite, a Mas noite alegria. inteira eu chorei, eu pedia socorro, eu li o Salmo 23, eu fiquei, eu e a Bíblia, a gente teve um encontro muito profundo naquela noite. Eu imagino. E eu fui levada, né, às pressas, então foi assim, cena de filme. E aí no dia, amanheceu, eles falaram que ia fazer o meu parto. Meu Deus. E aí eu já fiquei mais desesperada ainda. Eu imagino. Porque aí já estava uma galera lá na frente da igreja, do hospital, né, orando, porque daí veio a notícia, Radassa vai nascer. Mas não foi naquele dia. Glória a Deus, Jesus conseguiu, né, toda a intervenção do céu para que isso não acontecesse. Sim. E aí ela ficou mais 1 semana, mais 2 semanas na minha barriga. E você é internada? Internada. E aí, medicação, muita medicação. Quando chegou na potência máxima da medicação, aí o médico chamou meu marido, né, e disse para ele, olha, já está no nível máximo da medicação, a gente não tem mais o que fazer, a pressão dela não abaixa. Tomei muito soro para aumentar o líquido amniótico, né, então eu fiquei muito no soro, fiquei assim, eu olho no vídeo, porque foi Inchada, gravado o meu vídeo, né, foi. no hospital. Aham. Eu não me reconheço naquela imagem, porque parecia que eu explodi. Muito inchada. Muito inchada. Aham. E veio a notícia que a qualquer momento a Radassa poderia nascer. E aí nós estávamos com 31 semanas. Uau. E no dia do chá de bebê, né? Era o dia do chá de bebê dela. Já posso falar do chá de bebê? E aí tava assim, aqueles preparativos, vai ter chá, não vai ter chá, Isso. salão alugado, decoração preparada, bolo, salgadinhos. Tudo pronto. Tudo pronto. Gente, vai ter, não vai ter, nós vamos, não vamos, o que vai E eu acontecer? queria tanto esse chá, Lígia. Você não sabe como eu sonhei com esse dia. Eu queria imagino. tudo perfeito, né? Aquela barrigona. E aí eu pedia para minha mãe, mãe, faz o chá, por favor, mãe, tem que ter o chá. Não, eu não vou fazer, filha, você não vai estar lá. Minha mãe não estava confortável com aquilo, né? Sim. Daí eu chamei uma das queridas da nossa igreja e disse para ela que eu queria muito que tivesse. Aí ela embarcou nessa, né, junto com você, que foi a pessoa que trouxe a palavra, né, sobre a vida da Radassa. Sim. E aí o chá estava acontecendo, no dia do chá, foi muito profético, muito profético. No dia do chá eu estava internada e eu tinha pedido para o médico, doutor, deixa eu ir lá só um pouquinho, né? Não tem noção, não. Assim, sem noção, literalmente, Sem noção. dos riscos, Total, do que estava total, acontecendo do que tava com você. acontecendo. Deixa eu ir lá só um pouquinho, doutor. Deixa eu só me dar uma escapadinha ali. Você não pode sair daqui, você não tem permissão, eu não posso deixar você sair daqui. E aí, quando o chá estava acontecendo, eu tive um pico de pressão muito alto, colocaram um remédio na minha veia, a pressão subiu, eu comecei a ver tudo, né, diferente, já gritei, comecei a chorar e já veio cena de filme, amiga. E aí, o pico, você chegou a ficar consciente? Estava consciente. A minha vista começou a ficar né, mexida, né? Eu estava olhando para um ponto e aquele ponto começou a ficar... Fica meio turva, né? Turvo. Aham. E aí eu já comecei a achar que eu ia desmaiar. E aí quando vieram medir a pressão, ela tinha subido
mais de 20. Uau. E aí o médico falou, tem que ser agora. E aí veio aqueles enfermeiros, veio todo mundo, me colocou na maca. E nesse momento, assim, eu quero saber de você, né? Nesse momento, assim, que você já estava com a pressão alta, você estava ali, o que passava na sua cabeça? Porque você não tinha como reagir, não tinha como fazer nada. Você estava ali rendida, literalmente, né? Existem momentos na vida da gente que nós estamos rendida, não tem o que fazer. O que passava na sua cabeça, ou não passava nada, literalmente você só via as coisas acontecendo, como uma cena de filme que você falou? Uma cena de filme, assim, muito forte, mas em todo tempo. Eu tinha versículos que me alimentavam, a Bíblia, que eu ficava o tempo todo lendo, e eu lembro que um dos versículos, né, que eu já falei, que me acompanhou, o Salmo 23 me acompanhou muito, mas o que mais, assim... não temerá mais notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Eu ficava falando isso o tempo todo. Não temerás más notícias. Meu Seu Deus. coração virou quase um mantra. Porque eu ficava alimentando a minha mente para que ela não me enganasse. Sim. Porque a minha mente dizia que... Voltamos então, meninas. Ai, meu Deus, qual será essa música? Amiga, e aí você tava no banheiro, chorando, ali, com a neném ainda na sua barriga, de roupa e tudo, e cantando uma canção. Qual que era essa canção? Creio em Ti, Senhor, eu creio em Ti. O Teu poder desconhece limites. Meu Deus. Creio em Ti, Senhor. Tá bom, entendi. Ai, meu Deus. Entendi, já entendi. Vocês entenderam aí? Meu Deus, tá forte esse negócio aqui, gente. Tá forte. Essa plaquinha também serve para isso, se vocês não sabem, seca olhos. E aí você cantou, aí o Goodson foi lá te ajudar? Sim, me ajudou, me tirou daquele ambiente, me abraçou. Sim. Essa é a importância também da família, sim, né? Sim. De estarem os dois unidos, no mesmo propósito, andando com Jesus. E aí passou aquele momento, mas chegou o momento do nascimento, né? Que é onde eu tinha parado. Meu Deus. E onde você estava, né? Eu estava no hospital e você estava em outro lugar, num ambiente espiritual, gerando tudo isso comigo. E aí você estava a visão turva e começa já o preparativo para cesárea. Para cesárea. Tinha que ser cesariana, isso. Parto prematuro, 7 meses. 7 meses. Radassa com 1,3 kg. Não tinha mais condições, né? Porque teve o pico, ou eu não estaria aqui hoje contando essa história. E aí eu entrei para a sala de cirurgia e estava acontecendo o chá de bebê. Meu Deus. Tinha um banner meu no chá de bebê, né? É verdade. Eu de barrigão no Inédito banner. Isso. As mulheres todas reunidas. E aí eu falei para o meu marido, não conta ainda que eu estou entrando, porque senão eles não vão querer fazer o chá. Deixa o chá acontecer. Depois você avisa. Né? E quando eu entrei para a sala de cirurgia, ele mandou mensagem para alguém que estava no chá para avisar que naquele momento Radassa estava nascendo. E foi exatamente a hora que eu peguei a palavra para dar. Foi bem no momento. E aí, naquele momento, eu vou dizer, né, você assistiu, porque foi tudo gravado. Mas foi aquele momento que a gente pôde ali, no momento que você estava entrando no centro cirúrgico, a gente levantou um clamor mesmo para que a vida, gerando em fé, que a vida reinasse ali na da Radassa e usasse os médicos para que fizesse tudo de uma forma plena e maravilhosa, mas que a vida reinasse ali naquele lugar. Gente, assim, de todos os chás, foi assim, nunca participei de um chá de bebê que a mãe não estivesse, nem a grávida não estivesse. Esse foi o primeiro e o único, e eu espero que seja o único de toda a minha vida, meu Deus. E aí, a gente pensa que aí acabou, então o neném nasceu e aí deu tudo certo, só que não é tão simples assim. Não é, foi um processo assim de fé, de alinhamento da minha vida com Deus muito profundo. Uau. Porque foi o momento, até hoje, o momento mais difícil que eu vivi, mais desafiador que eu vivi, mas que me aproximou tanto de Deus, que me fez passar a ver a vida de uma outra forma. Eu não consigo hoje não agradecer. Sabe, quando o coração é grato, a gratidão, ela gera vida, ela traz ambiente de adoração, independente do que esteja acontecendo. Então, a Radassa ficou 32 dias internada na UTI, eu não levei minha filha para casa, aquilo me deixou quebrada. Sim. Eu ia, amiga, de
pijama para o hospital, porque eu não tinha coragem de trocar de roupa. Do jeito que eu acordava, eu queria ir, porque minha filha estava lá. Sim. E para uma mãe, você é mãe. Sim. Você que está assistindo a gente, que é mãe, sabe o que é isso. Ainda mais filha de primeira vida. Não que todos os filhos são importantes, mas a gente tem aquela... o primeiro filho, a gente quer experienciar tudo, né? Tudo. A gente não sabe de nada, o primeiro filho, né? Então, quer sentir o que é isso, ter um filho, amamentar, acolher esse filho no braço. E aí, eu passei a dar valor a tantas coisas, assim. Eu só pude amamentar Radassa com 26 dias. Meu Deus. E aí, aquilo eu ficava com tanta vontade de amamentá-la, sabe? E às vezes eu não julgo nenhuma mãe, mas eu tinha muito desejo de amamentar. E aquilo foi tirado de mim. Uau. E não estava no meu controle. Sim. Eu precisava esperar. Então, eu falo para a Radassa hoje, que está com 6 anos, Uau. né? Meu milagre que corre na minha casa. Eu falo para ela que ela morou numa casinha de vidro. Uhum. E quase todos os dias ela quer ouvir a história dela. E aí eu explico que ela morou numa casinha de vidro, que a mamãe ia lá fazer carinho na mão dela e cantar para ela. E qual era... A música, aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. E ela gosta de cantar comigo, Sim. e aí a gente chora junto, e daí ela me abraça, ai mamãe, como eu te amo. E eu vou alimentando nela, sabe o quê? A fé. Isso. Porque eu conto para ela que foi Jesus que deixou ela morar aqui com a mamãe, que foi Jesus que cuidou dela quando ela estava na casinha de vidro. Que lindo, que lindo. E ela é apaixonada por Jesus. E a minha oração todos os dias é que ela seja muito mais apaixonada do que eu. Uau. Porque a história dela, eu sei, que é para impactar vidas. Por isso ela está aqui com a gente. E aí, tá... Lilian, então teve Radassa, o passado isso, a Radassa agora está com 6 anos. Então essa mulher sofreu, passou, não quer mais filhos, né? Porque, meu Deus do céu, maternidade, pressão alta. O que ela vai inventar de ter filhos? Todo mundo diz isso pra mim. Você não vai ter outro filho, né? Por favor, querida. Você não vai passar isso de novo, né? Só que não. Por que o quê, amiga? Por quê? Porque o medo não me paralisa. Então, olha ali. Olha lá para aquela câmera e fala, porque o medo... Não me paralisa, o medo não te paralisa, ele não é o agente que manda em sua vida. Jesus é quem pode fazer todas as coisas, então a fé novamente foi ativada. Uau! E qual é a canção que te incentivou nesse período? Porque a Lília, ela é uma mulher muito de canções. Eu não sei se você reparou que a cada episódio da vida dela tem um melô. E essa voz linda, né? Que eu fico assim, só deliciando nessa voz. E qual era a canção desse segundo período? É a canção do medo. Eu não sou mais escrava do medo. Eu sou filha de Deus. Uau, meu Deus! Essa é a canção que me acompanhou no processo da segunda gestação. Vou dizer que não tive medo? Tive. Claro que eu tive. Cada vez que aquela maquininha que mede a pressão, sabe? Se você conhece. Uau. Quando eu entrava para fazer aquele negócio, eu já ficava, meu Deus do céu, não, de novo Sim. não, Jesus, de novo não. Sim. Mas isso não me travou, porque eu sempre não quis ter um filho único. E isso não ia ser o motivo de eu não ir de encontro àquilo que o Senhor já tinha plantado no meu coração. E aí eu enfrentei esse medo, eu não tive uma experiência ruim, a minha segunda gestação, eu até brinco que na primeira eu não tive aquela fotinho da mamãe com o filhinho, que era meu sonho ter aquela foto, né? Quando tira da barriga, tiraram o Radassa e eu vi ela passando correndo assim, na minha frente, eu não pude nem Você lembra disso? olhar para ela. Sim. O Pietro, que é o meu segundo Conseguiu. filho, estava aqui, eu plena, toda maquiada, com ele aqui. Eu tenho a foto. E isso foi muito bom para mim, porque era um sonho que eu tinha. E qual recado se dá para aquela mulher que está ali do outro lado, paralisada, com medo, se sentindo como uma onda do mar? Tem dia que acorda com fé, tem dia que acorda sem fé, tem dia que parece que as coisas vão dar certo, tem dia que parece que as coisas não vão dar certo, tem dia que só tem notícias boas e tem dia que só tem má notícias. O que você diz para ela que está ali? Não tema más notícias, confie o seu coração e a sua esperança no Senhor. Amém. E que a fé